Antes de começarmos, eu quero te perguntar, de qual estado do Brasil você está me assistindo? Que horas são aí agora? E quando você olhou essa fotografia, o que você percebeu primeiro? À primeira vista, essa imagem parece simples. Uma multidão, homens alinhados, braços erguidos, mas existe um detalhe que quebra toda a harmonia da cena. No meio de centenas de pessoas fazendo a saudação nazista, um único homem está com os braços cruzados, e aquele pequeno gesto silencioso custou tudo. Essa imagem foi tirada em 13 de junho de 1936, em Hamburgo, na Alemanha. O evento era o lançamento de um navio da empresa Blohm & Voss. O regime nazista estava no auge da propaganda. 2 anos antes, Adolf Hitler havia consolidado o poder absoluto após a morte de Hindenburg. A Alemanha estava sendo rearmada. A ideologia racial já estava oficialmente implantada. Naquele dia, trabalhadores do estaleiro foram reunidos para celebrar o lançamento do navio. Quando Hitler apareceu, a multidão fez a saudação. Mas um homem não fez. O nome dele era August Landmesser. August nasceu em 1910, na Alemanha. Ele não era ativista, não era político, não era líder de resistência. Ele era apenas um trabalhador. Em 1931, ele se filiou ao Partido Nazista. Não por fanatismo ideológico comprovado, mas porque a filiação facilitava emprego em um período de desemprego massivo após a crise de 1929. Isso era comum na época, mas tudo mudou quando ele se apaixonou. Auguste conheceu Irma Eckler em 1934. Irma era judia. Eles se apaixonaram, ficaram noivos, tiveram uma filha. Mas em 1935, o regime aprovou as leis de Nuremberg. Essas leis proibiam casamentos entre judeus e não-judeus. De repente, o amor dele se tornou crime. August tentou manter o noivado. Tentou continuar com a família. Em 1937, ele foi preso sob acusação de Rassenschande, desonra racial. Foi absolvido inicialmente por falta de provas, mas continuou vivendo com Irma. Foi preso novamente. Dessa vez, condenado a trabalhos forçados. Irma foi presa pela Gestapo. Ela foi deportada. Documentos indicam que passou por prisões e centros de detenção antes de ser assassinada, possivelmente no centro de eutanásia de Bernburg, embora o registro final não seja totalmente conclusivo. As 2 filhas do casal foram separadas. Uma foi enviada a um orfanato, outra foi adotada. A família foi destruída. Após cumprir pena, August foi convocado para uma unidade penal do exército alemão em 1944. Essas unidades eram enviadas para missões extremamente perigosas. Ele foi declarado desaparecido na Croácia, nos Balcãs. Provavelmente morreu em combate. Nunca viu o fim da guerra, nunca viu o regime cair, nunca soube que sua imagem se tornaria símbolo mundial. Durante décadas, essa imagem ficou esquecida em arquivos. Somente nos anos 1990, uma das filhas reconheceu o pai na fotografia publicada em um jornal alemão. De repente, aquele homem anônimo virou símbolo de resistência individual. Historiadores confirmaram. A data, o local, os registros judiciais, a condenação, o desaparecimento militar, nada disso é lenda. Não é um protesto armado, não é um grito, não é uma revolução, é silêncio. Ele está no meio da multidão, cercado, isolado, vulnerável. E mesmo assim, escolhe não participar. Isso é algo que psicólogos estudam até hoje, o poder da conformidade social. Em regimes totalitários, o maior medo não é apenas a punição física, é o isolamento. E naquele momento, August estava sozinho. Estudos como os experimentos de conformidade de Solomon Asch mostram que pessoas tendem a concordar com o grupo, mesmo quando sabem que está errado. Imagine então em um regime onde discordar podia significar prisão. O gesto de cruzar os braços ali era mais do que um detalhe, era desafio.
A história de August Landmesser é documentada por arquivos judiciais alemães, registros militares, documentação das leis de Nuremberg, artigos do jornal Die Zeit, pesquisa do historiador Harald Fock. A foto pertence aos arquivos da Blom & Voss e foi amplamente analisada por historiadores contemporâneos. Que regimes não se sustentam apenas por violência. Eles se sustentam porque a maioria participa e basta um homem parado para quebrar a ilusão de unanimidade. August não derrubou o regime, mas mostrou que nem todos concordavam. Olhe novamente para essa foto. Centenas de braços erguidos, um homem parado. Ele não tinha exército, não tinha apoio, não tinha proteção. Ele tinha apenas consciência. E às vezes, isso é mais perigoso do que qualquer arma. Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.